Bem-vindo à nossa escola dominical. Deus abençoe. Aos seus pés estou pra render tudo que sou a ti, que eu te der. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoado logo que eu te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos seus pés estou pra render tudo que sou a ti, que eu te der. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu
Amados irmãos, bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma escola dominical. Que alegria poder começar, coisa gostosa, começar com um louvor, vida nova, hábitos novos. E eu queria ler um trecho da palavra de Deus com vocês, Colossenses capítulo 3, de 4 a 10. Vida nova, hábitos novos. Quando Cristo, a partir do verso 4, Colossenses 3, de 4 a 10. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem, velho com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Senhor Deus maravilhoso, nos ajude, Pai, a sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Ajude-nos, Senhor, a deixar para trás algumas coisas que nos afastam da presença de Deus, que nos afastam, Senhor, das suas maravilhas, das suas bênçãos, mas da sua comunhão. Toca-nos, Senhor, através da sua palavra esta manhã, em nome de Jesus. Lemos uma coisa em 2 Coríntios 5,15, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Todo novo convertido costuma dizer: se eu soubesse que estar em Cristo é tão bom, já teria vindo faz muito tempo. Muita gente fala isso, né? Ah, se eu soubesse, já teria vindo há muito tempo. Ah, se eu soubesse que não precisava disso ou daquilo. Porque tem muitas coisas que nós colocamos no pacote, né? Achamos, se eu virar um cristão, se eu virar um crente, se eu virar, eu preciso ser dessa forma, desse jeito, daquilo. Não. Você precisa deixar os seus maus hábitos. Tem um monte de coisa aqui que você precisa deixar assim, né? Inclinação carnal, impureza, paixão, avareza, idolatria, malícia, maledicência, um linguajar torpe, né? Falar palavrão. Precisa deixar isso. Isso não é bom e nem educado em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Alguns acham que é bacana, não é bacana. Não é bacana ter uma língua pesada. Não é bacana você ofender as pessoas. Seja no jardim da infância ou seja lá na faculdade. Seja no seu primeiro trabalho ou seja como chefe ou como líder em algum lugar. Não é legal, sabe? Legal é ser respeitado pelo seu caráter. Legal é ser gentil. Legal é ser educado. Legal é pensar no próximo. Legal é fazer o bem ao outro. Isso é legal, sabe? A maior experiência da vida humana, nessa experiência nós devemos evidenciar uma nova vida. Ser salvo é o melhor presente de Deus para nós.
no versículo de 1 aí, em Colossenses 3, se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. A conjunção se mostra uma possibilidade, um caso, uma dúvida condicional. Sabe, é importante, se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Parafraseando aí Paulo, podemos falar, se realmente vocês nasceram de novo, então evidencia um novo nascimento, buscando as coisas celestiais. Podemos falar aqui para os irmãos, se verdadeiramente vocês nasceram de novo, busquem as coisas do alto. Se verdadeiramente Cristo está em vós, busque as coisas do alto. Busque as coisas de Deus. Sabe? Juntando esse entendimento, fica para nós a seguinte reflexão: se alguém realmente nasceu de novo, e por conseguinte é um novo homem, uma nova mulher, precisa deixar as coisas velhas para trás. Em outras palavras, vida nova, hábitos novos. Nova vida, novos hábitos. Nova vida, novo coração. Analisando Colossenses 3, a primeira coisa, há uma manifestação em glória. Paulo diz que quando Cristo se manifestar, então nós manifestaremos com Ele em glória. Ele explica isso lá em 1 Coríntios 15, de 51 a 54. Eu falo muito isso, né? Muitas vezes em um velório cristão, né? Dizendo que todos experimentarão a morte, mas que na volta de Cristo, os que com Ele forem arrebatados serão transformados. Num abrir e num fechar de olhos, os nossos corpos serão glorificados. Mesmo os que morrerem antes da volta, terão os seus corpos mudados. Eles serão ressuscitados e glorificados. Mas para que possamos viver essa experiência, precisamos já viver nessa terra uma nova vida com Ele. Uma nova vida nele. Uma nova vida ao seu lado. Sabe? Paulo nos ensina que sem santificação ninguém verá o Senhor, lá em Hebreus 12, 14. Então, manifestação em glória. Uma segunda coisa desse capítulo 3 de Colossenses é a santificação. A gente já falou um pouquinho de santidade. Perceba que Paulo, no verso 5, ele segue esse discurso, e é interessante. Ele nos exorta a fazer morrer a nossa velha natureza, mortificai as suas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria. Mortificai. Então isso é interessante. Do verso 7 ao 9, nas quais em outro tempo vocês andaram. Em outro tempo nós praticamos muitas coisas que não agradam a Deus. Não que algumas coisas ainda nós fazemos e nós precisamos deixar de fazer. Sabe? Não podemos viver numa prática, mas em alguns momentos nós erramos, nós tropeçamos, precisamos ser levantados, mas não vivamos na prática do pecado, porque a palavra de Deus fala: aquele que vive na prática do pecado não herdará o reino dos céus. Não herdará. Então, a Bíblia ainda nos exorta a sermos santos em 3 níveis: no corpo, na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23. Como já aprendemos, a palavra santo significa separado. Separado de tudo isso que ele falou aí, sabe? E essa lista não se limita apenas a essas práticas. Paulo fala de carnalidade, lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, ele fala de devassidão, de idolatria, de adultério, de homossexualidade ativa e passiva, de furtos, de bebedices, de maledicência, de roubo. Sabe, é uma lista lá
em Gálatas 5, de 19 a 21, as obras da carne são, e ele lista essas obras da carne. Como fazer então para ser santo? Para andar em novidade de vida? Primeiramente, primeira coisa, você precisa mudar os seus hábitos. É difícil ser santo continuando vivendo da mesma forma. Eu preciso mudar algumas coisas. Eu não posso mais viver no meio só de gente que só fala palavrão. Não é que eu não posso conviver com pessoas que não são cristãs. Lógico que eu posso e devo. Mas eu não posso me misturar com eles. Eu não posso viver mais nas mesmas práticas. No lugar de uma mesa só de bebida. Se eu fumava, eu preciso largar o vício. E outros vícios, se eu tenho alguns vícios, eu preciso largar. Sabe? Essas obras, elas são do passado. Já não devem mais fazer parte da nossa rotina. Se acontecer acidentalmente, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Como fazer para vencer isso? Como fazer? Alimente o Espírito. Alimente o Espírito. Andai pelo Espírito. Sabe? Não na cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Outra coisa, viver uma vida devota a Deus. Devota. Palavra de Deus, prática de devocionais, prática de jejum, oração. A oração nos dá sensibilidade espiritual para passarmos e discernirmos as coisas, evitando o mal. Em outras palavras, o tentador arquiteta planos conforme a tendência da queda. Quando Jesus jejuou 40 dias, ele teve fome. A sugestão do tentador é para que ele bebesse água ou transformasse as pedras em pão. Mas ele venceu pela palavra de Deus. Sabe? Jesus venceu as 3 tentações diabólicas respondendo com a palavra de Deus. Quando conhecemos as Sagradas Escrituras, podemos resistir às tentações do inimigo. Tiago 4:7. Podemos resistir às tentações do inimigo. Nossa intimidade com Deus ajuda-nos a perceber escapes das tentações, das provações, das dificuldades, das tribulações. Escapes e nos proporciona como vencer essas tentações e suportá-las. Além de alimentar o espírito, além de buscar uma vida santa, além de ser devoto a Deus, com os seus devocionais, com a sua meditação, com o seu jejum, com a sua vida de intimidade com o Senhor, com a sua oração, frequente os cultos. Frequente os cultos. Frequente a igreja. Frequente a casa de Deus. Algo que vem crescendo muito nos dias atuais são crentes nominais. Algumas pessoas acham que não é mais necessário frequentar reuniões da comunidade. Ficam isoladas nas suas casas. São crentes nominais. A Bíblia, no entanto, nos dá uma direção muito clara. Muito clara. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproximando aquele dia, se aproximando o dia do Senhor, o amor de muitos está esfriando. Não deixe isso acontecer com você.
frequente a igreja, frequente a casa do Senhor. Repare que nas reuniões e cultos, as pessoas são fortalecidas. Há uma palavra de consolo, há testemunho, mediante a pregação infalível da palavra de Deus, que não volta vazia, mas sempre cumpre os propósitos do Senhor na nossa vida. Sempre cumpre os propósitos do Senhor na nossa vida. Além de buscar uma vida santa, além de uma vida devota a Deus, além de alimentar o Espírito, além da frequência nos cultos, evite o mal de toda espécie. Não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Isso está no Salmo 1. Não faça isso, evite o mal, cuide da sua mente. Segundo a neurologia e psicologia, passam na mente humana cerca de 140 mil a 180 mil pensamentos por dia. Por dia. O ditado popular fala que cabeça vazia é a oficina do diabo. Quase está certo, pois nossa mente nunca está vazia. A questão é, qual é a qualidade dos pensamentos que passam na nossa mente? Os conselhos da palavra de Deus é: pense em Deus. Paulo fala aos Colossenses aqui: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Sabemos que temos obrigações profissionais, familiares, acadêmicas, pessoais, mas os nossos pensamentos devem ser renovados e transformados constantemente. Constantemente. O salmista pergunta e responde: como purificará o jovem o seu caminho? No Salmo 119, 9, ele mesmo responde: observando de acordo com a palavra de Deus. Como é bom pensar em Deus. Podemos acordar pensando nele, orando e lendo a sua bendita palavra. Salmo 5, 3. Dessa forma, os nossos pensamentos durante o dia permanecem saudáveis. Outra coisa, pense como Deus. Leve a nossa mente cativa a Cristo. Sabe? 1 Coríntios 2,16. Já que você tem o Espírito Santo, pergunte a Ele o que Jesus faria no seu lugar. A resposta branda desvia o furor. Responda com calma. Peça a Deus direção. Fale com o Espírito Santo. Cuide do seu coração. Mateus 15 fala, a boca, né? Fala do que o coração está cheio. Em Provérbios, fala que do coração procede as entradas e saídas da vida. Cuida do seu coração, cuida das suas emoções, cuida delas. Não armazene lixo, sabe? Tira. Teve uma mensagem que eu preguei logo no início do meu ministério, que eu lembro até hoje, lá em 1 João, que falava assim: Jesus agindo como um lixeiro, tirando as coisas ruins da nossa vida, sabe? E levando para uma reciclagem. Hoje nós podemos dar uma palavra melhor, né? Jesus, o reciclador. O reciclador, sabe? Não armazene lixo na sua vida, não. Tire. Essa semana eu falei para uma moça, falei assim: viu, uma coisa que você precisa saber é que você precisa saber o que você guarda e o que você joga fora. Você precisa aprender a não levar problemas dos outros para a sua vida. Ao mesmo tempo também, você precisa saber olhar quais são os problemas que você deve enfrentar ou não. E ao mesmo tempo,
Também falei, não fica gastando tempo com batalhas desnecessárias. Viva a vida mais leve. Viva a vida mais tranquila. Você vai ter uma vida muito mais saudável. Tem batalhas na nossa vida que são desnecessárias. E não vale a pena o nosso esforço, a nossa briga, a nossa luta. O tempo vai mostrar isso. Sabe? E tem muita gente que entra em batalha que não precisa entrar. Tem muita gente que acaba tendo problemas por lutas que ela não precisava nem estar brigando. Escolha lutas que valem a pena. Os filhos de Deus já têm uma que eles precisam ter, é sede de justiça. Sede de justiça. Outra coisa, e a última, faça a vontade de Deus. Jeremias 17, 9 fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? É comum ouvirmos que devemos fazer o que o coração está pedindo. A Bíblia nos ensina esse perigo. Sabe, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Se ouvirmos o nosso coração, nunca perdoamos, pois as feridas querem falar mais alto do que a voz de Deus. Devemos ser bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como foi o nosso perdão em Cristo? Como Cristo nos amou? Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Perdoe, ame, faça a vontade de Deus. Vou deixar aqui 4 perguntinhas para você responder. O que é ter uma vida santa? Como podemos alimentar o nosso espírito? Como podemos cuidar da nossa mente? E como podemos cuidar do nosso coração? Que Deus te abençoe nessa lição. Próxima lição nossa é o cristão e a fé. Nova vida, novos hábitos.